O Alzheimer é uma doença que afeta mais a população idosa, mas você sabe identificar os sintomas principais da doença? Dr. Renato Ortolani, neurologista do Hospital Universitário Alzira Velano, tira dúvidas da população em relação às causas e tratamento da doença. A doença de Alzheimer ela é uma doença crônica também e degenerativa que afeta a funcionalidade principalmente do sistema de memória cerebral, mas não só isso, ela é caracterizada como uma demência. Muitas vezes a gente faz diagnóstico de Alzheimer não sendo Alzheimer, a gente fala que Alzheimer é outro tipo de demência. Mas em geral as demências elas podem ser prevenidas de várias formas. O estímulo cerebral é extremamente importante, a alimentação saudável. A gente sabe que tem uma associação um pouco com o consumo de alumínio, então panelas de alumínio são menos adequadas, o ideal seria panelas ou de ferro, mesmo assim ainda pode dar os problemas, então a gente prefere as de cerâmica para fazer os alimentos. Mas a principal prevenção do Alzheimer é realmente o aumento da atividade cerebral. E para aumentar essa atividade, o ideal é assim, palavra cruzada, leitura, sempre estar estimulando o cérebro. E não deixar só no celular ou só com coisas fáceis na vida. Então leitura, palavras cruzadas, mudança dos ambientes, porque toda vez que você faz uma via nova, é importante porque você consegue criar, quando o Alzheimer acaba degenerando uma via, você tem um outro caminho para chegar naquela memória. Então ficar trocando as coisas no lugar, troca quadro, troca cadeira, mudando o ambiente é bom. Mas a principal coisa é realmente a alimentação saudável, controle dos fatores gerais, pressão, glicemia e hábitos de vida saudáveis. Quando se fala em Alzheimer, ela tem uma faixa etária ali, geralmente, que a pessoa deve ficar em alerta, que geralmente a maioria das pessoas pensa que acomete mais os mais velhos. Existe isso? Na verdade, ela é uma doença predominantemente de mais velhos. Não significa que não possa acontecer em pacientes mais novos. A gente tem o Alzheimer precoce, que pode começar em torno dos 35, 40 anos de idade, que é em pacientes relativamente jovens, mas o início da doença, em geral, ela pode começar a partir de 65 anos de idade. A gente sabe que tem, hoje, atualmente, mais ou menos 1,2 milhões de pessoas no Brasil com diagnóstico de Alzheimer. E essa taxa vem crescendo porque quanto mais a população vai envelhecendo, maior a chance de você desenvolver uma doença degenerativa cerebral. Acredita-se que aproximadamente 7% da população acima de 65 anos possa vir desenvolver Alzheimer. Quanto mais a população envelhece, realmente maior vai aumentando o número. Não impede que seja precoce, mas realmente a incidência é mais comum em pacientes mais idosos. E qual que é o tratamento da doença? O tratamento ele é múltiplo, é multifatorial. Depende da associação da família, que é importante a família participar. Alguns medicamentos que ajudam, principalmente alguns medicamentos que aumentam a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, então bloqueia a recaptação e que modula a liberação de GABA. Mas essas medicações, em geral, têm pouco efeito sobre a doença de Alzheimer. Ela pode lentificar a piora, melhorar um pouco a qualidade de vida. Mas o principal tratamento não é só isso daí. A gente sabe que é uma doença degenerativa, mesmo com o tratamento o paciente vai piorar, mas o que a gente busca no tratamento da doença de Alzheimer é melhorar a qualidade de vida. Então, modificar o ambiente que o idoso, principalmente, está sofrendo ali com o quadro demencial e ajudá-lo de forma que fique aconchegante para o idoso. Aquela coisa de ficar brigando com o idoso que ele está esquecendo não é adequado. É mais instruir quando acontece alguma coisa e ter a noção, principalmente os familiares, de que é uma doença progressiva, é uma doença que o paciente vai piorar. Então, nesse ponto, o auxílio da família é importante. O hospital realiza algum tipo de campanha no decorrer do ano falando sobre a doença de Alzheimer? Sim, o hospital universitário, ele participa ativamente não só das doenças de Alzheimer, mas de outras doenças neurológicas, através da Liga de Neurologia e Neurocirurgia da Unifenas, que participa, junto eu como coordenador. A gente faz várias palestras, orientação a familiares, principalmente a divulgação da doença e orientações sobre como cuidar, como tratar, não só para pessoas que não têm familiares com Alzheimer, mas que possam vir a ter algum paciente, algum conhecido, e aí orientar para procurar o tratamento de forma mais precoce, como também orientar familiares sobre o melhor método de auxílio, de aconchego, de tratamento. Como a gente sabe que é uma doença que não tem cura e que é progressiva, então dá qualidade e conforto para esse paciente. Então o hospital ele fornece a Liga de Neurologia e Neurocirurgia através dos estudantes que faz essa orientação para os familiares e pessoas conhecidas poderem estar
ajudando no tratamento desse paciente.